Olá, amigos do canal. Vamos para o estudo da nossa revista Lições Bíblicas, edição especial. Neste vídeo, lição 12. Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Nós estamos estudando sobre os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Então, hoje aqui, nós vamos tratar desse assunto que é bastante interessante, bastante complexo para aquela sociedade naquele momento, porque vai mexer com relações conjugais, relações familiares e algo que para nós hoje, no nosso tempo, seria inaceitável. Mas nós vamos estudar uma lição que trata de um assunto de uma cultura que tem pelo menos 2.500 anos. Então, aquilo que valia para aquela época, nessa questão, evidentemente que não se aplica na sociedade atual, no que concerne ao casamento e ao abandono, à despedida, ao mandar embora do cônjuge por qualquer razão que seja. Então, que fique bem claro aqui, nós estamos dando uma lição histórica, dentro de um contexto histórico, dentro de uma cultura bastante antiga, e é sobre isso que nós vamos tratar. Mas o ponto central aqui está relacionado com algo que eu falei há algum tempo atrás, mas que eu acabei deixando, né? Toquei no assunto numa das lições passadas, mas acabei não dando continuidade, que é aquilo que nós chamamos de julgo desigual. Então hoje aqui nós vamos tratar efetivamente desse tema que está relacionado principalmente na questão de casamentos entre pessoas que têm práticas, culturas, vidas diferentes daquelas que dizem respeito àqueles que são criados dentro da igreja, por exemplo. Então, o assunto é bastante interessante. Vamos dar início aqui ao nosso comentário. Então, antes de mais nada, 20 de setembro é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Infelizmente, nós estamos em tempos de pandemia, né? E o ajuntamento, nesse momento, a aglomeração não é aconselhável. Mas se você puder fazer aí um momento, por mais curto que seja, de agradecimento a Deus por essa escola que é tão importante, como diz, nós aprendemos, né, a maior escola do mundo, né? Não deixe de fazer aí uma homenagem aos professores, aqueles que ministram, né, na Escola Bíblica Dominical, e principalmente agradecer a Deus aí, lembrando daquele que foi o grande idealizador, foi Robert Hike, lá na cidade de Gloucester, na Inglaterra, né? E que teve como seu grande apoiador aí, se bem me lembro, um pastor da igreja metodista wesleyana, o Wesley, né? John Wesley. Então não podemos deixar de fazer aí o agradecimento a Deus por essa escola que tem uma dentro das suas funções formar o caráter cristão e treinar obreiros para o serviço do mestre, sendo a outra função ganhar almas para Cristo. Muito bem, o texto áureo. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça e que comunhão tem a luz com as trevas? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Verdade prática, o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. E o texto de leitura bíblica em classe, Esdras 9, de 1 a 4, Neemias 13, 23 a 26, 9, 38, 10, 1, 29 e 30. Então, esse texto, ele trata de uma questão que foi observada por alguns que vieram avisar o sacerdote, como diz Flávio Josefo, o sacrificador, né? Se você pegar lá
Flávio José, a história dos Hebreus, na página 264, ele é chamado de sacrificador, né? Aquele que sacrificava os sacrifícios, ofertava os sacrifícios a Deus, como aquele que era o intermediário entre o povo, né? Para que seus pecados fossem perdoados e as diversas ofertas que eram prestadas. Muito bem. Então o povo veio trazer a Esdras que os sacerdotes eles estavam impuros. Havia uma determinação lá em Levíticos que eles não deveriam se relacionar com mulheres que tivessem uma vida reprovável. Eles deveriam casar-se naquela cultura com mulheres virgens do seu próprio povo, não poderiam se juntar a mulheres de outros povos. E, segundo Flávio Josefo, ele diz o seguinte: soube que os sacrificadores e levitas, ou seja, os sacerdotes e os levitas, não querendo se sujeitar à disciplina, desprezavam as leis, desposando mulheres estrangeiras e manchando a pureza da ordem sacerdotal, correndo o risco de tornarem a ser punidos com a mesma punição da qual acabavam de sair. Então, a lição aqui, na introdução, diz o seguinte: nesta lição iremos estudar o grave problema do casamento entre judeus e mulheres pagãs. Veremos a enérgica ação de Esdras e Neemias para solucionar este problema e também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Na lei de Deus aparece a ordem: não faças concertos com os moradores da terra, nem tome das suas filhas para os seus filhos. Foi este motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura da nossa lição, ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres dos povos gentílicos em redor, misturando a sua semente. Ora, nós sabemos o seguinte: quando Deus ele mandou que o povo de Israel fosse para a Terra Prometida, quando ele os tirou do Egito, e você vai lembrar também de um caso muito anterior a esse, ainda quando o patriarca Jacó ainda era vivo, houve um caso com a filha dele, Diná. Você vai lembrar disso. Diná, ela foi tomada por um príncipe de Siquém, né, um siquemita, e aquilo ali causou uma repulsa muito grande, uma revolta muito grande entre os irmãos de Diná, porque eles não aceitaram a maneira como aquela questão foi tratada. O próprio pai não teve ali uma reação mais dura, e os filhos, usando de uma situação desonesta, podemos dizer assim, tomaram as dores e praticaram uma atrocidade, porque eles viram que a sua irmã havia sido contaminada por um povo que era de uma outra cultura. Você vai observar. Então já temos ali a ideia dessa não mistura, ou seja, deveriam casar com pessoas que fossem da mesma semente, ou seja, semente judaica. O Senhor havia chamado Abraão para formar um novo povo. Essa era a ideia. Então nós vamos ver aqui que o povo havia sido levado cativo, haviam sido levados cativos, e eu comentei numa das lições que para que eles não perdessem a cultura deles, eles criaram as chamadas casas de estudo, as sinagogas, que foi algo que surgiu na Babilônia. Ora, ali eles manteriam essa cultura. Como nós temos hoje, em todo o mundo existem sinagogas. Aqui no Brasil nós temos sinagogas, temos sinagoga em Botafogo. Eu acredito que todos os estados brasileiros devem ter uma sinagoga, que é onde os da nação judeus eles se encontram para preservar a sua cultura, a sua língua, as suas leis espirituais, ou seja, a Torá, né, para ler a lei. E aí o que ocorre? Quando Esdras volta para Jerusalém, ele encontra essa situação, ou seja, aquele povo que fora levado cativo por causa da idolatria
estava relacionando-se novamente, ou seja, misturando a linhagem sacerdotal, a linhagem espiritual, com mulheres pagãs. Eu vi um dos comentários aqui, um dos comentaristas que comentam no YouTube, falando sobre a questão do casamento ser inválido. O que ocorre? É bom nós observarmos que dentro da cultura judaica, o Senhor ele vai dizer isso, que não deveriam se relacionar com mulheres daquela terra. A questão toda, a principal, estava relacionada com a idolatria. Isso é um fato. Mas você vai encontrar várias mulheres que abraçaram a fé judaica. Você vai encontrar Raabe, você vai encontrar Ruth. Certamente tem outras mulheres que foram levadas para Israel, por exemplo, como despojo de guerra. Nas batalhas que Israel travava, ele matava os homens e levava as mulheres. Então, o fato dessas mulheres de outros povos estarem no meio da nação de Israel necessariamente não seria a principal causa, porque os homens poderiam se relacionar, só que essas mulheres elas deveriam ser convertidas à religião judaica. E pelo que eu apurei com o Norman Russell Champlin, se essas mulheres elas se convertiam ao judaísmo, ou seja, elas eram chamadas prosélitas, elas abraçavam a fé cristã, que é o caso de Ruth, elas eram admitidas como hebreias. Então, e elas passavam a cultuar o Deus de Israel. Não haveria problema com esse casamento. O que eu apurei é que casamentos cuja mulher continuava com a mesma fé que trouxeram, ou seja, dentro do seu paganismo, não era reconhecido como tal. Eu vi alguém dizendo que não era casamento, Na verdade, dentro da religião judaica, esse casamento não era reconhecido. Mas peraí, vamos observar o seguinte, havia um casamento sim. Ora, se o camarada tomava de uma família, que foi o caso, por exemplo, de Sansão, que foi um que foi buscar lá no meio dos filisteus, ele tomou aquela mulher para si, para ser sua esposa. Ali foi feita toda uma cerimônia, né, para que os dois confirmassem o matrimônio foi confirmado, né? E você vai encontrar outras situações, por exemplo, Moisés, provavelmente a sua esposa não era. Eu li em algum lugar que ela era egípcia, ela é de Midian, ou era mulher cuxita. Alguns vão dizer que a mulher cuxita é a mesma Zípora, filha de Jetro, e conforme está em Abacuque, eu não anotei o verso aqui, mas está lá em Abacuque, o entendimento que Zípora, ela era sim a mesma mulher cuxita. E Arão e Miriam talvez não tivessem, porque ela não era das filhas de Israel, né? Então, mas ela era convertida, certamente ela era convertida, tanto é que ela fez a circuncisão das crianças. Então você vai ver o seguinte, a questão não era que não havia casamento, era amaziamento. Não era amaziamento coisíssima nenhuma. Eram casamentos que a religião judaica não reconhecia como tal, porque as mulheres não foram convertidas ao judaísmo. Se elas fossem convertidas, sim, então elas poderiam manter essa relação continuaria. Outra coisa que eu apurei com o Norman Russell Champlin é que no caso de Esdras, ele era um sacerdote ortodoxo, radical, chamado de purista, sacerdote purista. E o que o sacerdote purista? Era aquele que não aceitava de forma alguma qualquer ajuntamento com qualquer pessoa de outro povo, ou seja, deveria existir uma separação total. Então, Esdras entendia dessa forma. Você vai ver que Neemias antes vai dizer assim, olha, não façam mais isso. Neemias talvez fosse mais moderado, né? Mas Esdras não. Esdras ele é radical, ele arranca a barba, ele arranca o cabelo, ele fica apavorado, ele fica em desespero, porque o zelo pela lei do Senhor, vamos dizer assim, o consumia, né? Você vai ver que nós lemos na última lição que ele preparou-se para aquilo. Eu estava lendo em Flávio Josefo que ele era reconhecido como um grande conhecedor da lei pelo rei Artaxerxes, por Xerxes.
né? Então ele era reconhecido, ele era reverenciado por ser um grande sacerdote, né? E aí ele vai ficar extremamente deprimido, vai sofrer por conta daquilo. Então, o que fique claro aqui, era casamento, sim. O que não havia era um reconhecimento da lei judaica, porque elas eram mulheres que não se converteram ao judaísmo, tá? Fique essa observação aqui, porque você vai encontrar alguém dizendo aí que não, que eles eram amaziados. Não é amaziamento de coisa nenhuma. Outra coisa que eu chamo a atenção aqui não são companheiros. Na nossa legislação atual, o companheiro, a companheira é aquele que vive em relação de união estável. Quando há uma relação de contrato, de casamento, somos cônjuge, né? Eu tenho a minha cônjuge e eu sou cônjuge da minha esposa. Então, quando você vive numa relação de união estável, coisa que a igreja, até onde eu sei, a Assembleia de Deus, ela não aceita, ela opta por buscar promover o casamento, então você está numa relação de união estável, que deverá, como a própria Constituição diz, deverá o Estado trabalhar para que seja convertido em casamento. Muito bem. Então essa era a questão, né? Ele chorou, ele rasgou as roupas, ele ficou totalmente prostrado, né, em desespero. Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Sim, então voltando aqui, nós observamos que o principal problema ali estava relacionado justamente com a idolatria, né? Ou seja, eles acabavam de sair de um cativeiro por causa da idolatria e agora eles vão manter essas mesmas práticas para que os seus filhos esqueçam de Deus e voltem às práticas idólatras. Então, evidentemente, Neemias ficou em pânico, Esdras ficou em pânico, apavorado por conta dessa questão, né? Ele vai ficar muito chateado, muito triste, ele vai buscar resolver essa questão. É triste a solução que foi dada? Evidentemente que é, né? Isso seria inaceitável na nossa sociedade atual. Mas ali eles aceitaram. Mas você vai ver que houve algumas questões ali que não ficaram muito claras. No final do capítulo de Neemias, de Esdras, você vai ver isso. Capítulo 10, lá no 44, se não me engano. Muito bem. Nesse momento, tem um deles lá que aceita esse clamor de Esdras e resolve ficar junto dele. Foi Secanias, um judeu bem conhecido e que havia casado com uma mulher estranha. Disse a Esdras diante de todo o povo: agora, pois, façamos concerto com o Senhor, com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas. Então eles concordaram em apartar-se dessas mulheres que eram pagãs, né? Muito bem, o povo se arrepende disso. E o interessante, como eu falei aqui, até sacerdotes, conhecedores da lei, que eram impedidos de contrair esse tipo de matrimônio, estavam também no erro, né? Até eles. Nós estamos vivendo dias em que as nossas igrejas estão afrouxando essas questões relacionadas ao casamento, né? Questões conjugais. E muitos dos nossos religiosos estão aproveitando as oportunidades para, às vezes, mandarem embora, vamos colocar nesses termos, a mulher da sua mocidade, né? Muitas que sofreram, viveram uma vida inteira, às vezes, de privações por causa da obra. Quando o cidadão chega num nível ali, né, de reconhecimento, então ele faz o quê? Ele simplesmente manda ela embora e troca por duas de 20, por uma de 20, por uma de 30, porque aquela outra já se esgotou para ele. É bom que nós estejamos atentos, observe isso. Muito tem acontecido no nosso meio esse tipo de prática. Tópico 2. Por que um judeu não devia casar com uma pagã?
Deus havia proibido o casamento misto. Está lá em Deuteronômio, você pode ler depois. A desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebelião. A história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Você vai ver lá o caso de Acabe, você vai ver lá o caso de Sansão, você vai ver o caso de, principalmente esse, que é o caso de Salomão, que até é levantado aqui por Esdras, né? O caso de Salomão, que por causa dos seus acordos, né, acordos militares, ele tomava mulheres de outros povos e por conta disso, no final da sua vida, ele veio a praticar a idolatria e por conta dessa sua idolatria, o seu reino foi rasgado, né? Foi rasgado e 10 tribos seguiram praticando a idolatria e nunca mais voltaram para adorar o Deus que os havia livrado do cativeiro, da escravidão no Egito. E a nação e as 2 tribos de Benjamim e Judá foram para o cativeiro por conta também da idolatria. Então, eles foram pessoas que cederam a essa tentação, ou seja, aceitaram a cultura dos outros povos. No caso de Acabe, que teve Jezabel, Jezabel tentou simplesmente apagar a cultura de adoração a Deus para implementar a cultura de Baal, né? Baal, que era uma coisa absurda, era o marido, né? Era o senhor, o marido, aquele que queria que na cultura fenícia eles queriam suplantar a adoração ao Deus de Israel. E o tópico 3, a sobrevivência do povo judeu. Existem judeus até os dias de hoje, porque, embora espalhados por quase todos os países do mundo, não se misturaram com outros povos. Ora, nós sabemos disso. Então, como eu falei, a cultura, se não tivesse sido preservada naquele momento, talvez hoje não existisse mais a nação de Israel. Embora nós saibamos que possivelmente não existe mais um judeu puro, né? Eu acredito que não exista mais, né? Eu sou uma pessoa que investiga essa questão do judaísmo até por conta da minha própria história. Tenho uma descendência que possivelmente tem a ver com os judeus sefaraditas lá daquela parte de Portugal, da divisa lá com a Espanha e Portugal, quando os judeus vinham fugindo das perseguições da Inquisição, né? Então nós temos aí a questão dos nossos nomes, tem muito a ver com aquela cultura. Então eu acredito que judeu puro não exista mais, mas eles buscam preservar ao máximo a sua cultura, a sua história, as suas leis, né? Em todos os setores. Eu tive a oportunidade de ir a Israel, desejo voltar um dia, se Deus quiser, e realmente quando você olha como é que eles se comportam, é uma coisa maravilhosa. É um povo diferente, não há o que negar, é um povo diferente. Então, eles buscaram preservar. Se não existe judeu puro, eles estão buscando cada vez mais manter ao máximo possível esse resgatar essa história. E nós temos que ver também o que o Senhor falou, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? É bom nós pararmos para analisar um pouco com carinho o que significa isso, serão benditas todas as famílias da terra, né? Quem sabe se não tem a ver com essa semente de Abraão que muitos carregam no seu gene e nem sabem, né? Isso é muito interessante. Muito bem. Tópico 4. Uma palavra final sobre o casamento dos crentes. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para salvar o mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus deu ao ser humano é o casamento. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é: e fica livre para casar com quem quiser, conquanto que seja no Senhor. Evidentemente que eu vou resumir ao máximo isso aqui. Fato. Eu sou de um tempo
que a Assembleia de Deus ela preservava muito o casamento, ela valorizava muito o casamento entre irmãos. Irmãos que eu digo não são irmãos de sangue, mas irmãos de fé. E valorizava rigorosamente. Quem é desse tempo, lá dos anos 80, 90, vai lembrar, vai entender o que eu estou dizendo. Havia um cuidado muito grande de preservar a fé. Você vai encontrar Paulo falando no capítulo 7 sobre casamento. Ele vai dizer o seguinte: naquela cultura de Judá, na cultura de Israel, eles não aceitavam que um judeu se casasse com uma mulher pagã, ou seja, que uma mulher que não fosse da mesma cultura judaica. Eles não aceitavam. Paulo ele vai quebrar essa regra. O que Paulo vai dizer? Se uma mulher, ela se converte a Cristo, e o seu marido não quer se converter a Cristo, ela não deve separar-se dele. Ela deve trabalhar de tal maneira que o marido veja nela alguém que está fazendo algo bom, que está promovendo uma mudança na vida da família. E talvez por conta do testemunho dessa mulher ele venha a se converter. Se o marido se converte a Cristo e a mulher não é crente, que ele não deve separar-se dela. Agora Paulo ele vai abrir uma exceção, né? Ele vai dizer o seguinte: se o não crente quiser afastar-se da mulher, que afaste-se, né? E aí tem a questão do jugo desigual, né? Ou seja, não deve carregar um jugo desigual. E aí o conselho que se traz hoje, você que está na casa do Senhor, que às vezes não busca ou não encontra alguém dentro do arraial dos santos, como nós chamamos, alguém para fazer parte da sua vida. O tópico 5 vai dizer: espera em Deus. E o conselho que se dá é exatamente esse. Se você é cristão, talvez você seja cristão desde sempre, imagine você vai buscar alguém de fora do teu ambiente, que tem uma cultura completamente diferente, que tem práticas diferentes, que frequenta ambientes diferentes. Qual será o resultado dessa situação? Já se ouviu muito: não, depois muda. Eu conheço história de sofrimento, conheço. Pessoas que resolveram apostar nessa mudança. Morreram e não viram a mudança daquele que se esperava que fosse mudar. Então, qual é o conselho que nós damos aqui? Paulo vai dizer, né? Se você vai dizer lá no finalzinho desse capítulo 39, do capítulo 7, ele vai dizer o seguinte: se o marido morrer, ela fica livre para casar. E se ela resolve casar, que se case desde que seja no Senhor. O que é isso? Ou seja, que encontre alguém dentro desse ambiente, né, de irmãos ou de irmãs, seja ele, seja ela. Então, para que fique muito atento você a isso. Deus, ele preserva o teu bem-estar. E aqui está um conselho. Porque se você se relaciona com alguém que tem uma prática diferente daquela do ambiente cristão, certamente você sofrerá as consequências disso, né? Então, é melhor esperar no Senhor. É melhor esperar no Senhor. E você que às vezes acha que está demorando, você tem que fazer a sua parte também, né, meu irmão, minha irmã? Tem que fazer a sua parte. Às vezes você espera demais, escolhe demais e o tempo passa. Mas o certo é, o Senhor ele se agrada daqueles que buscam fazer a sua vontade. Então, nessa lição, para nós concluirmos aqui, fica o seguinte: Deus, ele é aquele que valoriza o casamento. Ele é aquele que criou a família. Evidentemente que ele quer que nós vivamos em família. Ele quer que nós constituamos família. Famílias saudáveis. Famílias que adoram, que glorificam, que exaltam o seu nome. Valorize a sua família, valorize o seu esposo, valorize a sua esposa, porque são dádivas,
São bênçãos que o Senhor te deu. Conforme nós lemos no Salmo 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda de tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, que você valorize a sua família, que você não veja a tua família como uma pedra de tropeço, e você que ainda procura por alguém para fazer parte da sua vida, tome cuidado para você não entrar num jugo desigual. Que o Senhor te abençoe e que a tua vida seja edificada no nome dele. Deus te abençoe.